Shalom, queridos, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Glorificado seja o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o único e suficiente Salvador, o nosso Jesus Cristo. E nós queremos exaltá-lo nessa manhã, louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito. Não importa, querido, as dificuldades ou os problemas do dia a dia, o Senhor se faz presente aí onde você está. Amém? E antes de iniciar essa oração, eu quero que você coloque em mente, mentalize seus pedidos, seus sonhos, seus desejos. Que eu vou orar primeiramente para repreender o mal sobre sua vida, sobre sua família, e assim pedir para que o Senhor conceda aquilo que você está trazendo à existência nesse momento. Então, se for possível, onde você estiver, feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença nessa manhã, já te louvando, te engrandecendo, bendizendo o seu nome, porque sabemos que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e aquele que ainda há de vir. Então, Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos, Pai, não pelo que o Senhor faz, mas pelo aquilo que o Senhor é. Nós queremos, Senhor, que nessa manhã o Senhor repreenda todo mal, toda ação do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos projetos, sobre o nosso emprego, em nome de Jesus Cristo, Pai, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que nós estamos exercendo diante do reino. Nós pedimos, Senhor, que o seu sangue poderoso vertido na cruz, o sangue purificador, nos purifique nessa manhã, nos limpe, Senhor, nos deixe branco, nos deixe como a igreja sem mancha, sem mácula, Pai. Nós pedimos, Senhor, que todos os sonhos que foram mentalizados e colocados hoje diante de Ti venham a ser realizados em nome de Jesus. Todas as petições, Senhor, que essa sua filha e seu filho se colocou hoje nessa manhã diante de Ti, nós pedimos, Senhor, que venham a ser ouvidas em nome de Jesus. Envie anjos para entregar a bênção em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que a sua paz, a sua graça maravilhosa nos acompanhe. Que Teu Espírito Santo guie todas as nossas direções, cada caminhar, cada agir, cada respirar, cada palavra, Senhor. Abre a nossa visão para nós entendermos o mundo espiritual. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor é a nossa bússola e o Senhor guia. Nós somos apenas um barco, nós somos apenas um instrumento, e o Espírito Santo, como foi direcionado para nós, Ele é sim o comandante em nossas vidas. Nós pedimos que nessa manhã todo o nosso eu, todo o nosso intelecto caia por terra e que a presença do Teu Espírito conduza a cada direção. Nós Te louvamos e Te exaltamos, Senhor, em nome poderoso de Jesus. E aqueles que concordam com essa oração digam amém e graças a Deus. Amados, o tema de hoje que eu quero falar é passar tempo com Deus. Amém? No livro do Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia vai nos relatar a seguinte frase: certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Amém? Peço depois que você leia o livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19, e reflita nessa manhã para que o Senhor fale contigo. Amados, para nos tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos, nós precisamos passar tempo com Ele em oração. E vou repetir para que você entenda. Para nos tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos, precisamos passar tempo com Ele em oração. A comunicação de Jesus com Deus Pai era constante. Era de onde vinha todo o seu poder, e esse mesmo poder nos é concedido quando falamos com nosso Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Somos capacitados, queridos, da mesma forma em que o Filho, ou seja, pelo seu Espírito Santo, mediante a oração. O nosso relacionamento com Deus deve ser sempre de amor, desejo de estar junto com Ele, assim como era o de Jesus com seu Pai celestial. Jesus não apenas pedia coisas,
mas ele tinha um desejo de andar e falar com Deus e estar em sua presença. Eu duvido, queridos, que Jesus orasse por obrigação. Ele fazia simplesmente por amor. Eu vou repetir, eu duvido que Jesus orasse por obrigação. Ele fazia tudo isso por amor. Tenho o desejo de orar ao meu Pai Celestial, em nome de Jesus, porque não consigo viver sem a presença dele em minha vida. Há um vazio, queridos, em nossa alma que não pode ser preenchido por nada nesse mundo, exceto pelo nosso Deus. Ele que nos dá o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo, mas Ele espera que nós nos aproximemos dele para uma renovação diária. Não é o Espírito Santo, querido, que se torna fraco em nossas vidas. É nós que ficamos fracos sem uma renovação frequente pelo Espírito Santo. Eu vou repetir, não é o Espírito Santo que fica fraco em nossas vidas, mas sim é nós que ficamos fracos sem uma renovação frequente do Espírito. E a maneira de satisfazer as nossas necessidades espirituais é que todos nós a temos, quer que reconheçamos ou quer não, é passar tempo com o nosso Pai Celestial em oração. Passar tempo com Deus. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira orando. Nós precisamos buscar ao Senhor e orar, queridos. Nós precisamos passar tempo com o Senhor. Não é apenas esse devocional aqui de manhã que é feito. Não é apenas você ouvir esse devocional pela manhã e achar que isso está tudo certo. Entenda que Jesus era o próprio Deus, mas ele tinha uma comunicação com o Pai constantemente. E é isso que me faz entender que não tem como você querer conversar com alguém se você não faz isso por amor. Não tem como você conversar com alguém por obrigação. A conversa não consegue ser fluida. E você tem que entender que do outro lado há um Pai que não é mentiroso, há um Pai que não é falso, há um Pai que não é egoísta. Mas Ele quer que você converse com Ele. Nós precisamos ter uma comunicação intensiva com o nosso Pai. E note que o texto, a Bíblia vai relatar que Jesus passou a noite. Ele não passou algumas horas, ele não passou alguns minutos. Jesus, o próprio Deus, passou a noite conversando com o Pai. Entenda que nós precisamos, queridos, nós somos sim capacitados, assim como o Filho, o Jesus Cristo, o nosso Jesus, também era. Nós precisamos, sim, ser capacitados pelo Espírito Santo. Porém, é mediante as nossas orações que nós temos intimidade com o Pai. Jesus, ele tinha um relacionamento de amor com o Pai. Ele tinha um desejo de ficar ali orando. E quantos de nós talvez já nos colocamos diante de oração e oramos 5, 3 minutos, não importa a quantidade. O que importa é a qualidade da sua entrega, da sua conversa com o seu Pai, o seu coração sincero. Mas note que quanto mais tempo você passa conversando com o Pai, mais tempo você tem o seu caráter, você absorve as coisas do céu. E note o desejo que Jesus tinha de estar na presença do Pai. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele já tinha vivido aquilo lá no céu. Ele se desvencilhou daquilo para estar aqui na terra, para nos mostrar que eu e você também somos capazes de sentir e viver as maravilhas que ele viveu e fazer os feitos que ele fez. Entenda, queridos, que nós precisamos ter o desejo de andar e falar com o nosso Pai. Nós precisamos ter o desejo de estar na presença do nosso Pai. Não existe nós vivemos o melhor dessa terra sem oração. Jesus nunca orou por obrigação. Ele fazia isso por amor, querido. Ele tinha desejo de estar junto com o Pai.
E é isso que nós precisamos entender. Talvez aí onde você está vivendo um vazio, algo que não é preenchido. Ei, querido, comece a orar, a conversar com o Senhor. Você acha que orar é palavras bonitas, palavras que você fala, poderoso Deus eterno? Não, queridos. Orar é simples, o nosso Deus é simples. O véu já foi rasgado, o acesso é livre para que eu e você possamos falar com nosso Pai. Não há barreiras a não ser você tirar esse limite, começar a sentar e orar, ajoelhar, se debruçar, se largar no chão, não importa a posição, mas busque a face do seu Deus. Porque é somente isso que irá te preencher aquilo que você se sente vazio. Entenda isso, que não é o Espírito Santo que se enfraquece em nossas vidas, mas sim é o nosso espírito que se enfraquece quando não temos uma renovação constante da presença de Deus. Aleluia! O desejo que o nosso Deus quer é que nós venhamos ter essa conversa íntima. Se nós voltarmos lá no Jardim do Éden, ao entardecer, o próprio Deus descia para conversar com a sua maravilha, com a sua obra-prima, que foi o ser humano, o homem. Mas infelizmente o pecado entrou. Mas a Bíblia também vai dizer que aonde o pecado entrou, superabundou a graça. Que essa graça venha sobre a sua vida nessa manhã, que você comece a buscar mais a Deus. O exemplo foi dado do nosso Jesus. Jesus passou a noite orando, depois de uma caminhada. Naquela época não existia carro para caminhar de uma cidade para outra. Não existia ônibus, o trajeto era a pé. Andando no deserto, andando em lugares onde era de difícil acesso. E mesmo assim, ao chegar à noite, ele subiu a um monte e foi buscar a face do seu Pai. Foi conversar com o seu Pai. Se está difícil, converse com o seu Pai. Se está fácil, converse com o seu Pai. Se não consegue enxergar o caminho, converse com o seu Pai. Faça a oração um estilo de vida. Faça a oração como se você ligasse para algum ente querido todos os dias e conversasse com ele. Por mais que seja 30 segundos, 2 minutos. Faça da oração a conversa com seu Pai. Sem obrigação, apenas por amor, por prazer de estar na presença dele. Você já ouviu falar? Quem já pisou no Santo do Santo não quer outro lugar, querido. E é por isso que o nosso Jesus orava, buscava, mesmo cansado, mesmo com dificuldades, mesmo com um corpo limitado, ele sabia que a renovação dele vinha dos céus. Amém? Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por saber e nos mostrar o quanto o Senhor crê em nós e gosta de nós e nos ama. E nós queremos pedir, Pai, crie em nós o desejo de cada vez mais desfrutar da sua companhia em oração, que nós podemos ter quietude sobre nós. Nós queremos, Senhor, ser nutridos todos os dias pela Tua Palavra e ser todos os dias revigorados pela Tua presença. Crie em nós, Senhor, o desejo de sempre estarmos orando ao Senhor, assim como seu único Filho, que desceu dos céus, buscava a sua face todos os dias. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha um dia abençoado. Passe mais tempo com o seu Deus. Que os sinais e maravilhas irão aparecer sobre sua vida.
Compartilhe essa mensagem. Shalom, shalom. Fique na paz.